Boa tarde, no Acre, 1h15. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar sobre saúde pública. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Acre, um sindicato que, junto com outros sindicatos que representam a base dos trabalhadores em saúde pública aqui no estado do Acre, essas pessoas todas decidiram ontem entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima terça-feira. Quem está conosco aqui, Adailton Cruz, que vai detalhar para a gente o que sustenta essa decisão dos trabalhadores em saúde. Por que a greve não foi evitada? Nós estamos num processo de decadência na saúde e desvalorização há muito tempo. E ao longo desse ano, desde janeiro, a expectativa era de que pelo menos os atos e as ações de governo trouxesse de volta a esperança para esses trabalhadores de uma forma geral. Trabalhadores da CESACRE, da Fundacre, regular e irregular, pró-saúde. Mas o Alisson Bisteni começou uma agenda com os sindicatos que me parecia algo que poderia trazer algum resultado, né? Pelo menos era uma impressão. Realmente começou a agenda e a nossa expectativa era que realmente tivesse avanços e se concretizasse. Nós nunca exigimos nada demais para o governo. O que a gente exigiu foi que a saúde tivesse um tratamento prioritário para acabar com o caos que a gente está vivendo hoje, com um déficit de profissionais extremamente exorbitante e com uma desvalorização salarial que é inaceitável. O trabalhador chegar a ganhar menos que um salário mínimo. E a nossa expectativa, inclusive tivemos muita tolerância, todos os sindicatos, aí eu parabenizo a todos, da enfermagem, da odontologia, da farmácia, dos biomédicos, radiologistas, tiveram muita tolerância desde janeiro até agora, sempre no diálogo, no bom senso, para aguardar com que as coisas avançassem. Infelizmente, os atos de governo chegaram a um momento em que demonstraram que seriam para o caminho contrário e chegou-se até o ponto onde as pautas que tinham sido já consolidadas foram todas desfeitas pelo governo e sem mais nenhuma garantia. Então, não restou mais aos sindicatos de que chamar a categoria, e a categoria, ao saber da situação, deliberou por greve de forma unânime ontem, com o auditório que não tinha como pôr gente. Mas teve um sindicato, o Sindicato dos Médicos rachou, não acompanhou a decisão de vocês. Exatamente, o Sindicato dos Médicos não acompanhou, o presidente deve estar fazendo as tratativas dele com a secretária, que é médica, e deve ter os motivos deles, mas parte da diretoria do Sindicato dos Médicos está com a gente e na base, os profissionais médicos, em sua grande maioria, vão apoiar porque eles também estão vivenciando e sofrendo o que a gente passa. Dificilmente terá um médico que não apoie. Adailton, quais os pontos da pauta que você destacaria como prioritários que vocês não abrem mão de jeito nenhum? Nós temos 3 pontos que são básicos e principais. O primeiro são as condições de trabalho. Nós estamos com um déficit de 5.000 trabalhadores, nós estamos com um déficit de 1.500 leitos, com déficit de falta de material, medicamentos, equipamentos. Tem situações no hospital de urgência e emergência que a gente vivencia, onde chega 3, 4 pacientes em estado grave, você vai escolher quem vai atender e os outros morrem porque não tem espaço nem profissional para assisti-lo. Isso é inadmissível. A sociedade não pode deixar que isso ocorra e nós não podemos permitir. O outro ponto, além das condições de trabalho, é a situação salarial. Os trabalhadores estão desvalorizados no processo de gestão, estão com um salário, com a perca acumulada no salário de quase 70%, e os servidores do ProSaúde também não tiveram a sua resposta até hoje. E, por fim, um dos pontos que a gente também exige é um processo de gestão onde se tenha planejamento, objetivos e metas, que a gente saiba para onde querem levar a saúde, e que não tenha um ar de obscuridade ou atos espúrios que possam levar a entender que vão terceirizar, que vão levar para um caminho de perca do sistema de saúde da população. Essa agenda da terceirização, como é que está isso aí? Na época, o Alisson Bisteni esteve aqui e falou que descartou, pelo menos inicialmente, a possibilidade de terceirização, mas que se estava estudando uma outra forma de gestão. Como é que está isso aí? Como é que está esse ponto de pauta no governo, na CESAC? Oficialmente, o posicionamento do governo ele nega que irá terceirizar, mas extraoficialmente os atos e as posturas de gestões nos levam a crer que estão com a intenção de terceirizar. Dentre eles, por exemplo, a descentralização do processo de gestão da CESAC por regional e a instalação de empresas
especializadas na área de terceirização, já, por exemplo, no Vale do Juruá, para assumir o Hospital Regional de Juruá, para assumir a UPA lá de Cruzeiro do Sul e depois no hospital aqui de Brasileia. Mas no Juruá não tem as irmãs lá, as freiras? Tem as irmãs. E aí? A fundação lá não... O objetivo seria, então, migrar das irmãs para essa nova empresa. Fundação não, perdão, uma organização social. Regional, uma organização Com assim. OS. Isso. E esse processo, então, nos preocupa muito, porque a gente precisa saber o que está ocorrendo por trás. E é muito estranho pessoas virem de Minas, do Distrito Federal, que estão aposentados, no seu conforto, vir para cá com o intuito de ajudar os trabalhadores. É muito estranho, ainda mais no mundo capitalista que a gente vive. Eu quero só esclarecer que esse raciocínio que o Adailton está colocando, colocando sob suspeição a gestão na Secretaria de Estado de Saúde, nós aqui do Gazeta Entrevistas já fizemos convites para que os gestores viessem aqui se explicar quais são os rumos que a saúde pública deve tomar, mas esse convite nunca foi aceito efetivamente. O Gazeta Entrevista tem participado, tem aberto o espaço várias vezes para que os trabalhadores possam se pronunciar e, obviamente, que o patrão, no caso, a Secretaria de Estado de Saúde, tem um espaço aberto também aqui. Não aproveita quem não quer. O fato é que, em política, Adailton, se alguém não fala, alguém vai falar no lugar. Isso aí é óbvio. É óbvio. Bom, e agora? Deflagrada a greve, como é que vai ser o rito? Agora, como foi definido antes pelos sindicatos, o SPAT, o Sinodonto, o Sindicato dos Enfermeiros, o Sindicato dos Dentistas, vamos instalar esse processo, já está organizado para que seja uniforme de Cruzeiro do Sul a Assis Brasil. Vamos estar garantindo o atendimento de urgência e emergência com a manutenção de 40% do quantitativo de pessoal para assistir, para não prejudicar a população e respeitar os preceitos legais. Mas a expectativa de término dessa greve ela é bem distante. A gente não sabe ainda, até porque o governo não tem mais nada de concreto sobre reformulação do plano de carreira, sobre concurso público, sobre etapa alimentação, regulamentação do ProSaúde, retorno dos irregulares para folha do plano de carreiras com seus direitos foram excluídos e um ambiente de trabalho com suporte material que não dê condições de trabalho. E o ProSaúde, lembrando que foi dito na campanha que seria um problema resolvido em 60 dias, se não me falha a memória. Agora tem uma pergunta aqui da Nice do Tucumã, isso aqui é bacana, olha só. Boa tarde, gostaria que perguntasse para o presidente por que lutaram por uma saúde melhor, por que não lutaram por uma saúde melhor antes que ficasse na situação que está? Que ele peça aos profissionais da saúde, no caso a categoria que você representa, Adailton, para ter um tratamento mais humano, pois alguns profissionais de saúde atendem um público, parecem uns jumentos, aqui diz ela. Então, por que vocês não lutaram por uma saúde mais humanizada, que ela está cobrando da parte do profissional de saúde uma outra postura profissional, né? Uma outra postura enquanto prestador de serviço? E é um posicionamento bem oportuno. Nós, enquanto trabalhadores de saúde, nós procuramos atender com humanidade, com atenção e com respeito a toda a população. Agora, alguns profissionais, e aí a culpa não é deles, alguns profissionais, em razão da sobrecarga, do estresse, dos problemas familiares e financeiros, acabam não tendo esse atendimento que a gente espera que tenha. Mas me perdoe lhe interromper, mas para uma pessoa que está com uma mãe ali doente, vê o caso desse rapaz aí no pronto-socorro que teve que ser imobilizado, teve que ser apreendido em função do desespero total. Para quem tem um familiar que está ali agonizando, compreender a respeito de sobrecarga de trabalho é de lascar, né, parceiro? Mas é o que nós estamos dizendo. Mas nós não apoiamos esse tipo de postura. Pelo contrário, o trabalhador de saúde ele tem que atender conforme os preceitos éticos e legais que ele aprende na sua formação e principalmente com amor, com carinho, até porque hoje nas condições que a gente vive, a gente atende mais por amor do que pelo retorno que nós temos. E realmente existem situações muito graves. Ontem, por exemplo, no pronto-socorro a gente presenciou essa situação, um caso extremo, realmente não tem como a gente não se compadecer com um familiar que você perdeu, mas ao mesmo tempo a equipe também foi colocada em risco. A pessoa ficou descontrolada, agredindo mulher, arrebentou portas, tinha que ser contido. E nós temos esse preparo para esse tipo de situação. Agora, o mal profissional, a gente não concorda com atos dessa forma, apesar de que hoje o ambiente
E esse sistema de extremo estresse que a gente vive contribui também. Não vamos negar que também contribui diretamente. Um pai de família passar 24 horas convivendo entre a vida e a morte, chegar em casa não tem nem como comprar o alimento do seu filho, pagar a energia, nem o transporte para vir para o dia seguinte de jornada, é uma situação realmente que só quem vive, quem tem. Você falou a respeito de quem tem profissionais da saúde ganhando menos que um salário mínimo? Tem. Porque com o processo de desvalorização que ocorreu nos últimos anos, o nosso salário perdeu o poder de compra em 70%. Alguns, então, passaram a ganhar salário mínimo e aí eles se comprometeram com empréstimos, estão endividados e o desconto. Tem profissional que no fim do mês recebe R$300, R$400. É o que sobra do empréstimo que ele fez para manter a família, manter as dívidas, tudo. Por que esses desenhos administrativos como OCIPs, organizações sociais, não deram a resposta adequada, Adailton? Por quê? O grande problema das organizações sociais, que trabalham de forma terceirizada, além do lucro, é a exploração ainda maior do trabalhador. Porque quando você muda para esse sistema, o trabalhador perde a estabilidade, não existe mais o plano de carreiras que dá para ele a sua garantia de progressão salarial e ter uma aposentadoria digna, e o vínculo fica precário. A questão de você ser demitido e dispensado, ela é espontânea, pode ocorrer a qualquer minuto, independente de você ser um bom ou um mau profissional, porque aí vai ficar a critério do seu superior. E além disso, a maioria dessas OCIPs ao longo do Brasil, essas OS, elas estão cerceadas por várias denúncias de corrupção. Aonde se implantou, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, todos estão envolvidos com corrupção, desvio de recurso, cabide de emprego. Ainda não tem no Brasil um lugar onde deu certo. Inicialmente até que deu uns sinais de melhora, mas depois culminou com escândalos de corrupção. E essa divisão, a informação que nos chega aqui, é de que vai haver por parte da CESACRE uma divisão por regionais, regiões administrativas por parte da Secretaria de Saúde e colocando, eu não sei até que ponto a informação procede, colocando militares para fazer o gerenciamento disso. Qual será o efeito disso? O que vocês têm, qual a expectativa que vocês têm criado em relação a isso? Primeiro é importante deixar claro que o movimento sindical e dos trabalhadores não é contra gestor algum, é contra o sistema e em busca de melhorias para nós e para a assistência. Esse processo de fragmentação da gestão, ele pode ser muito bem-vindo, porque aproxima o gestor do local onde ele está vivenciando e gerenciando. Então vocês têm simpatia pelo desenho, pelo menos. O modelo. Agora, se esse modelo vier com atos espúrios, objetivando terceirizar ou realizar ações locais que estão distantes dos nossos olhos, aí não é bem-vindo. Se for para gerir, para melhorar a qualidade, contratar, fazer concurso público, aplicar as diretrizes do Sistema Único de Saúde, nós apoiamos completamente. Mas o que nos traz muita estranheza é você importar pessoas de fora para vir para cá, que estavam lá no seu conforto, vir para cá, que não conhecem a nossa realidade, largaram suas famílias, vêm para cá para contribuir. Eu acho muito difícil. Eu acho que tem interesses muito além disso por trás e que nós, trabalhadores e a sociedade, não sabem. Adailton, um outro problema recorrente aqui na TV Gazeta, sempre vem, quase todos os dias vem informações e denúncias a respeito dele, é em relação ao OSMAC. Você que representa a classe trabalhadora, principalmente relacionados aos trabalhadores, os trabalhadores reclamam que estão sendo perseguidos pela direção do OSMAC. Afinal de contas, por que o OSMAC de uma hora para outra começou a desandar? O desenho está errado? O que é que está acontecendo ali? O OSMAC é o Hospital de Saúde Mental do nosso estado, inclusive a única referência para os doentes mentais no caso de hospitalização de todo o estado. Ele veio num processo de marginalização, de ser deixado à segunda mão por parte dos governantes e seguiu-se esse processo atualmente. O que ainda fazia com que os trabalhadores se empenhassem e desse o máximo para que esses fatos não viessem à tona era um gestor que agregava, que conseguia enquadrar os trabalhadores, estimulá-los para que eles se sentissem bem no seu ambiente de trabalho e desse o máximo. E agora? De si. E com esse processo de mudança, os novos gestores não conseguiram ainda valorizar esses trabalhadores, não estou falando de forma financeira, mas enquanto profissionais,
fazer com que eles assumam o compromisso de fazer um serviço melhor. E os atuais gestores não conseguiram fazer isso. Os profissionais têm muita dificuldade de relacionamento, de trabalho, de escala, e isso acaba culminando nessas denúncias que realmente expõem a unidade ao que está ocorrendo. Falta de medicamento, investimento, tudo. Nosso tempo está acabando. Para finalizar, depois que vocês declararam greve, a CESAC entrou em contato com vocês? Houve algum diálogo? A nossa última reunião com a equipe de governo foi no dia 16 de agosto, e desde essa data nós não tivemos mais convites para a agenda. Hoje, um representante do governo na Assembleia Legislativa convidou para uma agenda amanhã com os sindicatos. Vão confirmar ainda o horário e nós estamos abertos a ouvir fatos que sejam realmente concretos. A CESAC mesmo não fez? A CESAC não fez. Inclusive, nós fizemos, enquanto Sintesac, aí eu falo do Sintesac, fizemos o convite oficial várias vezes, mas nunca tivemos resposta da secretária. Uma vez ela me visitou no plantão, junto com o secretário adjunto, na madrugada, umas 4 horas da madrugada, 4h30, estava de plantão, ela visitou e aí lá a gente conversou. Visitamos, inclusive, o hospital. Fora esse momento, não tivemos outro. Estamos no aguardo. Nosso objetivo é por melhoria dos serviços de saúde, é para atender melhor a população, para que os trabalhadores sejam valorizados. E o governo é quem é o responsável por isso. Se chegou a esse momento, é porque o governo se omitiu de ter uma postura séria e que realmente concretize o que a gente está clamando enquanto trabalhador. Adailton, obrigado pela sua vinda aqui. Lembrando à Secretaria de Estado de Saúde que esse espaço sempre vai estar aberto para aquilo que é de interesse público, sobretudo sobre saúde pública, né? Obrigado mais uma vez a você, Adailton. Nós voltamos logo após o intervalo.